Paz e graça, irmãos. Irmãos, acerca do batismo com o Espírito Santo. Qual é a diferença, qual que é o dilema entre as igrejas históricas e as igrejas pentecostais? Na verdade, irmãos, ao meu ponto de vista, as duas estão corretas, com interpretação, com bases e escrituras. Ninguém está errado. A diferença está em um reinício que as igrejas pentecostais creem como o chamado segunda bênção, ou revestimento, que seria um outro ponto de partida em relação ao poder, sendo chamado de revestimento, a um outro poder, e esse poder seria derramado em Atos capítulo 2. Vamos entender. Vamos separar em dois departamentos, para ficar mais fácil dos irmãos entender. Qual que é a visão? Quando aceitamos a Jesus Cristo, nós entramos no primeiro departamento automaticamente falando. É automático que você entre no primeiro departamento, que é fruto do Espírito. Tá? Quando você aceita Jesus, você começa a gerar fruto do Espírito. Até aí tudo bem, todas concordam, os dois lados concordam com isso, ninguém discorda disso. O início é normal. O início, você aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem a graça de Deus, você é salvo, você expulsa demônio, você pisa a serpente, se beber alguma coisa mortífera não fará dano nenhum. Até aí tudo bem. Até aí não tem problema nenhum. E o mais importante, você começa a gerar em si o fruto do Espírito. Onde? Gálatas, esse é o primeiro departamento. Gálatas capítulo 5, tá? Versículo 22. Isso aí, irmãos, os dois lados concordam, tá? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Você começa a gerar dentro de você isso através do Espírito Santo, através da sua busca diante de Deus. É o primeiro departamento, o departamento do fruto do Espírito. Até aí tudo bem. A questão é que há um outro departamento, de 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo de número 8. 1 Coríntios 12, versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os Espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, operando todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Irmãos, na visão pentecostal, esse seria um segundo departamento chamado de ferramentas para a evangelização. Seriam dons específicos para evangelização, dons do Espírito. Não que a pessoa não tenha o Espírito Santo, a pessoa já tem. Mas seria um departamento onde esses dons do Espírito seriam especificamente como ferramentas e para a evangelização. Ferramentas de evangelização e para a evangelização. Agora, até aí tudo bem. Ninguém discorda de nada. Até aí, irmãos, não muda nada. Os dois lados concordam plenamente com isso. A questão é que para os pentecostais, esse segundo departamento de 1 Coríntios capítulo 12, dons do Espírito,
ferramentas para evangelização, você só alcançaria, não obrigatoriamente, mas na maioria dos casos, após o revestimento de poder que inicialmente seria como evidência as línguas estranhas. Com base no quê? Com base em Atos 2. Aí começa o dilema. Então, se você não fosse revestido com poder, se você não fala em línguas, que seria a primeira evidência de que você está entrando nesse departamento de dons do Espírito, então você não teria acesso aos demais dons também, não obrigatoriamente, mas na maioria dos casos, não teria acesso a esses demais dons. Ou seja, o dom de língua seria a porta de entrada e você teria mais 8 dons a acessar, mas depois do dom de línguas. Amém? Aí começa o dilema. Agora, as igrejas históricas não. Elas creem que a partir do momento que você aceitou Jesus, que você está nesse primeiro departamento aqui de Gálatas que nós lemos, que você já está gerando o fruto do Espírito, você tem acesso a todos os dons de 1 Coríntios 12, você está tudo disponível para você, você já entra catando conforme, claro, pagando o preço, conforme o tempo, você já tem acessibilidade, você pode chegar já, por exemplo, no dom de discernimento, no dom de profecia, e não obrigatoriamente esse momento de ter ainda uma segunda bênção para ter acesso, não obrigatoriamente às línguas em primeiro lugar. Você teria acesso a tudo, você já seria batizado com o Espírito Santo no primeiro departamento quando você aceitou Jesus. Não teria esse momento de batismo com o Espírito Santo especificamente depois, como algo ainda mais, como revestimento. É aí que está o dilema. Tá? É aí que está o ponto X da questão. Essa é a diferença. Os pentecostais creem que, olhando para Atos 2, na nossa vida seria a mesma coisa. Por quê? Porque Jesus havia soprado sobre eles o Espírito Santo. Jesus estava com eles, eles já tinham aceitado Jesus, já tinham conhecido Jesus, eles já tinham ministério, já eram apóstolos, tá? Que seria também um terceiro departamento, o departamento de Efésios, onde fala dons ministeriais, um para pastores, outro para evangelistas, que é uma outra questão, só que também não interfere em nada, ninguém discorda disso. A questão é esse acesso aos dons de 1 Coríntios capítulo 12. A maneira que você acessa. Os pentecostais creem que, como Jesus já havia soprado o Espírito sobre os discípulos, já tinha o Espírito, mesmo assim, ele diz para que eles esperassem Jerusalém até que do alto seriam revestidos de poder, ou seja, viria algo a mais. É assim que os pentecostais veem. Agora, duas visões históricas, pelo menos, na verdade há várias, mas pelo menos duas. A primeira, que eles também concordam com isso, que há um momento de revestimento, só que seria apenas para o judeu naquela hora, o cumprimento desse revestimento, dessa segunda bênção, e eles creem que continuam os dons do Espírito também, só que para nós, como somos os gentios e estamos chegando por fora, não teríamos esse ponto de partida diferencial, chamado batismo com o Espírito Santo como segunda bênção. Nós teríamos acesso, como eu disse aqui no início, automaticamente, conforme o que for útil, tá? Então você ia pegando, você ia tendo acessibilidade, e Deus ia repartindo, Jesus ia repartindo os dons a cada um conforme o que é útil, tá? Mas a segunda bênção, em específico, seriam só para os judeus naquela hora, para o cumprimento de Joel. Não que eles duvidem dos dons hoje, mas esse ponto diferencial seria só para Atos 2. A outra visão histórica é que nem dons tem mais hoje. Essa visão histórica, essa visão é que acabou ali. Acabou naquele momento e se cumpriu tudo, e para nós não tem mais dom, para nós não tem mais nada, para nós é só fé. Tá? Na verdade há várias visões, mas essas duas eu quero destacar. Irmãos, por que eu não vou nem comentar sobre essa que não existe mais dons? Porque é irrelevante, isso vai, irmãos, da doutrina bíblica, da visão da igreja, da religião, tá? Nós cremos. Eu vou destacar a questão onde dá dilema.
Todo mundo crê que tem até hoje, mas de uma maneira que é segunda bênção, um ponto de partida diferencial. E outro que foi o diferencial só para Atos 2, e hoje o batismo com o Espírito Santo para nós seria já quando aceita Jesus, e não tem essa questão de entrar no departamento de 1 Coríntios 12 através das línguas. Seria irrelevante e não teria essa maneira de entrar. Por que as línguas para os pentecostais seriam um divisor de águas? Por quê? Por que seria uma segunda bênção? Por Atos 2, e nós colocamos até hoje como um ponto de partida também para nós. E por quê? Qual que é a visão dos pentecostais? Porque Marcos, capítulo 16, versículo de número 17, vai dizer sobre cinco sinais. Esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpente, se beberem alguma coisa mortífera não fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então seria 5 sinais. Perceba que desses 5 sinais, 2 Jesus puxa de 1 Coríntios 12 e coloca aqui, porque são sinais, que é curar e falar em língua. Os outros 3 Jesus está impondo naquele momento. Tá? Então o que acontece? Desses 5 sinais, o único sinal que precisa de uma pessoa, que precisa de um candidato na hora, e que esse candidato seja eu mesmo, é o dom de línguas. Porque desses 5, 4 precisava de um candidato, e precisa de um candidato alheio, externo, para que seja comprovado que eu fui batizado com o Espírito Santo. Agora o de línguas não. O de línguas é o único dos sinais prioritários que Jesus disse que vai acompanhar a igreja, que eu só preciso de mim mesmo como candidato. Isso me dá uma segurança para que quando for batizado com o Espírito Santo, a evidência imediata seja em línguas estranhas. Por quê? Porque expulsar demônio, se eu for batizado com o Espírito Santo, não tem como, não que eu precise, mas não tem como eu provar agora que eu fui batizado, porque nem sempre vai ter demônio para me expulsar, certo? Pegar na serpente nem sempre vai ter cobra, isso também está dizendo espiritualmente sobre obras malignas, nem sempre vai ter para mim pegar. Beber alguma coisa é questão de livramento, não lhe fará dano algum, né, se beber. Imporão as mãos sobre os enfermos, curarão, nem sempre vai ter doente para que eu venha curar naquela hora. Agora, línguas, tendo eu, já é o suficiente. Então, se Jesus me batizar com o Espírito Santo, eu mesmo sendo candidato, e se eu falar língua, já fica provado imediatamente que eu fui batizado com o Espírito Santo. Essa é a visão pentecostal. E também dando acesso aos demais dons. Por que a igreja pentecostal crê? Por causa de Marcos 16 e versículo 17 e 18, aonde prioriza na frente de qualquer dom sinais para a igreja. Então esses sinais são evidenciados como categoria de prioridade, tá? E acessibilidade aos demais dons, já que o dom de línguas está no departamento de 1 Coríntios 12. Essa é a diferença. Mas, irmão, aqui ainda é uma questão bem enxuta, bem encurtada e simplificada para você tentar entender. Mas, irmãos, fique sempre com a sua opinião. Nós respeitamos e temos respeito a todas as visões. Aqui é apenas para você entender. Em qual você crê, irmão Chaves? Irmãos, eu creio na experiência pessoal que eu tive, da segunda bênção. Você tem que ficar com a sua experiência pessoal e ela vai te direcionar. A questão é que esse departamento de 1 Coríntios 12, é bom a gente deixar bem claro, não salva ninguém. Todo mundo concorda que o principal é o departamento inicial de Gálatas, que a gente acabou de falar, onde gera fruto do Espírito. Esse sim salva. Tá? O de Coríntios 12, que são os dons específicos e ferramentas, não salva. E isso os dois lados também concordam. O único dilema que eu acabei de falar, de citar, é a questão
do ponto de início para a acessibilidade dos dons em Coríntios. É esse o dilema. Agora você fica com a sua opinião. Você fica com a sua experiência pessoal. Tá? Agora todos concordam que o mais importante e que tem o Espírito Santo, tem a presença de Deus, é Gálatas, é o fruto do Espírito a partir do momento que eu aceito Jesus. Eu já tenho tudo isso, eu já tenho, desses 5 sinais, eu teria 3 pela igreja pentecostal, eu ainda não teria o de cura e não teria o de línguas, tá? Porque fazem parte da galeria de 1 Coríntios 12, dos 9. Pelos históricos eu teria acesso a todos, já que aceito Jesus. Essa é a diferença. Agora fique com a sua experiência pessoal, analise, estude, comprove, tire suas conclusões. Agora, os dois lados concordam que o que salva é o primeiro departamento de Gálatas, o fruto do Espírito, se cumprindo o que Jesus falou. Muitos dirão naquele dia: fizemos maravilhas, sinais, tivemos dons. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. O que isso mostra? Que o segundo departamento de dons não salva ninguém. O que salva é o fruto do Espírito, é o mudar de vida. E isso todos acreditam também, todos concordam, que a partir do momento que eu aceito Jesus, eu produzo o fruto do Espírito. Amém, irmãos? Essa é a minha humilde opinião. Essa é a visão da história em relação a esse dilema. Mas fique sempre com a sua opinião na questão que nós falamos aqui, do batismo com o Espírito Santo. Segunda bênção, existe esse segundo início de poder? É a sua experiência pessoal que vai falar, tá? Nós temos essa experiência, nós cremos assim, mas nós respeitamos e cremos que cada um chegou a um ponto de vista e a uma experiência. Amém? Deus abençoe, fique com Deus, analise, estude e comprove. Paz e graça.